Bom, agora nós vamos aqui, né? Lição de número 8, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Já lemos o texto áureo, já falamos sobre a verdade aplicada, os objetivos da lição e o texto de referência, né? Agora nós já lemos a introdução, vamos ler novamente. Para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são os seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Tópico 1. Os antagonistas do cristão. Diz assim: embora Cristo tenha vencido e despojado de toda autoridade espiritual, e os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Olha só, irmãos, você não precisa declarar guerra a ninguém. Você não precisa, como que eu posso dizer? Você não precisa fazer nada para você ter um adversário. E esse adversário, nós já temos esse adversário declarado, que é o nosso adversário, é o nosso inimigo, que pratica o mal 24 horas. Então, esse ser, todos nós sabemos, o nome dele é diabo. Então, o tópico 1 diz aqui, tópico 1 e 1. O diabo, conhecido também como Satanás, adversário, acusador. O diabo se opõe à obra de Deus e tem como intento matar, roubar e destruir. A gente tem textos de referência aí, né? Em João capítulo 10 e 10, que ele tem esse intuito, que é matar, roubar e destruir, ok? Seguindo adiante aqui, ele é apresentado como a serpente, Beuzebu, príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar. Olha só, e maligno, em Efésios 2 e 2, né? E maligno em 1 João 2, 13. Ele utiliza como artimanhas mentiras, que está escrito em João 8,44. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o diabo ele nunca se firmou na verdade. O diabo ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre vai ter as suas artimanhas e as artimanhas dele vai ser a mentira. Glória a Deus. Então, João 8,44 fala sobre a mentira. Diz que ele é o pai da mentira, né? Então, seguindo adiante aqui, diz assim: ele tem como as suas artimanhas as mentiras, o engano, o assassinato. E Golden afirma que tanto o diabo e seus seguidores vão usar a tentação, a dúvida, a culpa e o medo, a confusão, a inveja, o orgulho, a calúnia, para atrapalhar o testemunho dos cristãos. Olha só, irmãos, quantas vezes muito de nós chegamos a cair em uma dessas artimanhas. Olha só, em seus seguidores vão usar a tentação, primeiro, tentação, depois ele utiliza como artimanha a dúvida, a culpa, né? O medo, que é um dos nossos monstros, né? É o medo, a confusão, né? A inveja, que é uma dessas coisas que mais acontece, a inveja, o orgulho, né? O orgulho, a calúnia. Irmãos, quantas pessoas estão fora da presença de Deus, fora das igrejas, fora da presença de Deus, por causa das mentiras, por causa das calúnias, por causa das culpas que lhe atribuíram, né? Tudo, irmãos, eles vão fazer para atrapalhar. Olha, também calúnia para atrapalhar o testemunho do cristão. O cristão, ele tem
a sua preciosidade, que é o testemunho, né? Cada um de nós temos o testemunho. E sem testemunho, irmãos, fica difícil para a gente ser um cristão autêntico de verdade, porque nós temos necessariamente que ter testemunho. Nós não somos perfeitos, sim ou não? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos sujeitos a falhar. E quando lá em João, Jesus, ele fala lá no livro de 1 João, né? Filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Ele foi que se entregou, ele foi a propiciação pelos nossos pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, lá em João diz também, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós não estamos isentos. Até a própria palavra diz assim: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Glória a Deus. Então, estamos sujeitos a falhas, a erros, a muitas destas coisas que são artimanhas de Satanás. É por isso que o crente ele tem que andar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. Então, vamos aqui ao comentarista da lição. O comentarista bíblico Wisbed fala que Satanás opõe-se ao trabalho de Deus de diversas formas. Se não consegue derrotar a palavra, ele planta falsos cristãos. Olha só, irmãos, que artimanha de Satanás. Ele plantar ou implantar falsos cristãos nos dias de hoje, nos nossos dias, nos nossos meios, né? No meio da igreja. Isso é uma das artimanhas de Satanás. Aí ele diz aqui, o comentarista, ó, se não consegue derrotar a palavra, ele planta falsos cristãos, filhos do maligno, onde quer que Cristo plante crentes verdadeiros. Muitas pessoas vão para o inferno não por causa dos muitos pecados evidentes, mas porque tem uma falsa justiça, a parte da fé em Jesus Cristo. Que não sejamos aqueles a quem o diabo utiliza através das fofocas, das mentiras no meio do povo de Deus. Irmãos, isso tem sido, nos dias atuais, uma das coisas que tem afetado, eu não só falo a nível das nossas igrejas, mas eu falo no geral, né? Eu falo em termo abrangente mesmo. Isso é uma das artimanhas de Satanás para colocar a mentira, o engano, a falsidade, para colocar as calúnias. Irmão, ele é diabo. Diabo nunca vai deixar de ser diabo. Ponha isso na sua cabeça. Ele vai atentar 24 horas. Isso é a função dele. Glória a Deus. Não estou dando glória a Deus não por causa disso, né? Mas eu dou glória a Deus pelo fato de Deus revelar as artimanhas para a gente poder vencer ele. Isso eu dou glória a Deus. Porque essa lição nada mais é do que nós estudarmos o nosso inimigo para que nós possamos vencer. E nisso eu dou glória a Deus. Nós temos que dar glória a Deus por isso. Porque nós só haveremos de vencer os nossos inimigos, né? O nosso inimigo principal, nós conhecendo ele. Então, o próximo assunto diz aqui, tópico 1 e 2. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? A ideia de mundo como opositor ou ser humano não é referência ou habitação do homem e nem a criação de Deus, pois a criação de Deus foi muito boa. Entretanto, o termo mundo, do grego cosmos, é uma referência metonímica e a humanidade em rebelião a Deus, ou seja, a sociedade corrompida nos seus valores e a sua inimizade contra Deus. É dentro desse contexto que o mundo ou a humanidade é o objeto do amor de Deus. Deus ama o mundo. João 3,16. Todavia, o mundo
humanidade tem como característica principal a sua impiedade. A igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo, mas viver uma vida em amor ao próximo, mantendo sua integridade e valores do reino. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Esse mundo que a Bíblia fala é o sistema, né? O sistema mundano. Né? E o crente não pode compactuar, né, com as práticas mundanas. Né? E é por isso que nós devemos sempre estar com o nosso foco nas orações e o foco na palavra de Deus, que é o nosso manual de fé, de regra e de conduta. Leide, diante do mundo, a igreja não pode ter uma conduta extremada. Ela nem deve compactuar com o mundo, foi o que eu acabei de falar, e assimilar os seus valores. Outro sim, ela também não deve viver uma vida de total ascetismo. Ela não deve se retirar do mundo, mas viver no mundo, motivada pelo amor de Deus em lugar de amor pelo mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos no mundo, mas não podemos participar das práticas do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, a Bíblia diz. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, nós não podemos amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, o tópico 1 e 3 fala sobre a carne. A carne, irmãos, é uma das coisas que é muito afetada nas tentações de Satanás, né? Essa palavra possui significados diferentes nas Escrituras. Ela pode significar a parte corporal do ser humano, pode significar humanidade e também significa alguém. A fraqueza e a enfermidade da condição humana em oposição ao espírito. Paulo utiliza deste termo de origem semítica para expressar uma vontade intrínseca, inerente à ausência humana que se opõe à vontade de Deus e que também pode ser vista como as obras da carne. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus e leva ao pecado e à morte. Assim como Paulo afirmou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes Satanás ele quer nos destruir, ele quer nos culpar, ele quer colocar algo nas mentes dos cristãos, mas nós temos que ter as armas principais. A Bíblia fala, e nós vamos estudar lá mais para frente, sobre o escudo, que é chamado fé. A fé apaga todos os dados inflamados do maligno, né? Então vamos lá para o tópico 2, que é o que nós vamos nos ater agora, sobre as armaduras. Nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar resguardados debaixo das asas do nosso onipotente Deus. A armadura de Deus. Paulo exorta os crentes a serem fortalecidos na força do Senhor e se vestir contra as potestades do mal. Ele observa vestimenta dos soldados do seu tempo e faz uma analogia sobre a conduta que devemos ter. No tópico 2 e 1 fala sobre o cinto da verdade. Certamente que a referência sobre o cinto da verdade se encontra em Isaías 11:5. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Então, uma das armas aí, ó, o cinto da verdade. O comentarista diz aqui, ó, a ordem que Paulo faz referência aos itens da armadura do soldado é a mesma em que era vestida. Portanto, era necessário que as partes de dentro estivessem bem presas e amarradas. Estar cingido portanto, ter no seu íntimo a verdade como essência. Uma religiosidade sem coração é semelhante a se enganar, pois Deus não se agrada de rituais vazios. Entretanto, um coração contrito
não desprezarás, ó Deus. Salmo 51 e versículo de número 17. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ok? Então vamos lá para o tópico 2 e 2. No tópico 2 e 2. Coraça da justiça, uma das armas que nós deveremos ter. Segundo Valsk, nos tempos antigos, a coraça era uma peça da armadura do soldado que servia para proteger o seu tórax de ataques diretos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, o amor, assim como a fé, fazem parte do peitoral desta armadura. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestir-nos da coraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a espada da salvação. Olha só, irmãos, nós precisamos dessa armadura, né? Essa coraça da justiça, o que nós acabamos de ler, ela protegia o peitoral. Onde fica o nosso peitoral aqui, né? Fica uma das coisas principais que comanda todo o nosso corpo, que é o coração. Então o nosso coração tem que estar protegido, a nossa mente e o nosso coração tem que estar protegido. E essa coraça da justiça, ela protegia, né? Ele diz aqui, né? Pode ser também um simbolismo, né? A coraça faz parte da vestimenta do próprio Deus, que vem para salvar o seu povo. Nós vamos adiantar aqui para o tópico 2 e 3, os calçados do Evangelho. Está calçado aqui faz referência à entrada, à estrada e ao caminho a percorrer. Quando falamos de caminhada e caminhando, a Bíblia e caminho, a Bíblia faz referência à vida propriamente dita. É a palavra que ilumina o nosso caminho. Está escrito aí em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. A nossa caminhada na fé é proporcional à nossa preparação na palavra. É por isso que eu e você temos que estar preparados na palavra. Andar na palavra, meditar na palavra, estar confiando na palavra. A palavra guia, a palavra orienta, a palavra toma boas decisões. É a palavra de Deus, ela é revelada. A palavra de Deus, ela serve para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, é por isso que nós costumamos sempre dizer que a palavra, que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de regra de fé, e de conduta. Glória a Deus. Então, vamos lá. O comentarista diz aqui, para encerrar o tópico 2, na vida militar, o combatente deve cuidar muito bem do seu pé, pois ele sabe que se ele se machucar, seja por bolhas ou por calos, ele não conseguirá ir muito longe e, consequentemente, não irá cumprir a sua missão. Assim é também a nossa vida cristã. Se não cuidarmos de nos preparar de forma eficaz, poderemos ficar pelo caminho. Olha só, irmãos, vamos concluir aqui. A Bíblia nos mostra que até mesmo na igreja primitiva, muitos abandonaram a fé. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Vocês acham que é só nos nossos dias de hoje que existem pessoas que se desviaram do caminho da verdade, se desviaram da presença do Senhor, abandonaram a fé, que nem diz a palavra, nos últimos dias haverão amantes de si mesmo, né? Pessoas que irão ser amantes de si própria, deixando o ego, deixando a prepotência, a arrogância, deixando o eu tomar conta de si, né? E serão amantes de si mesmo e serão apóstata. A palavra apóstata significa isso aí, né? Abandono da fé, abandono da fé. Então nós temos que tomar cuidado. Então o tópico 3 diz aqui, né? Equipamentos para o combate.
Enquanto que a couraça e o cinto calçados eram peças de vestimenta, o capacete, o escudo e a espada eram peças de combate, os quais o soldado deveria ter em posse para a peleja. O escudo da fé. Na antiguidade, os escudos poderiam ser de bronze, cobertos com metal preciosos e untado, né? O escudo era junto com o capacete, uma das melhores armas de defesa. Ele dava mobilidade às tropas da infantaria, fazendo com que, mesmo diante de uma saraivada de flechas, os exércitos pudessem se locomover sem sofrer ferimentos ou até mesmo baixas significativas. Paulo faz justa posição do escudo com a fé, pois é através da fé que nem as dificuldades ou as condições desfavoráveis vão nos parar. A fé nos faz mover montanhas e avançar. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Olha só, irmãos, a fé é um grande escudo que nós precisamos ter. Mas sabe, irmãos, aquelas pessoas que muitas das vezes têm as armas, mas não usam, a fé é uma arma que o cristão deve ter, mas pelo contrário, ele deve fazer uma boa, deve usar, fazer, como que eu posso dizer a palavra? Ele tem que fazer isso funcionar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a fé é o firme fundamento da vida do cristão. Se perdeu a fé, perdeu as esperanças, perdeu as coisas principais. E o que estava acontecendo lá no tempo passado? Muitas das igrejas estavam apostatando-se da fé, se desviando da fé. E uma das coisas, irmãos, que faz com que a gente venha se apostatar da fé, né, que tomara a Deus que nunca isso aconteça, é se distanciar da palavra de Deus, é se distanciar de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de congregar, porque não pense você que congregando você não se fortalece espiritualmente. Sim, a Bíblia diz, tem um versículo que diz, não deixando a nossa congregação como é de costume. Então muitos tinham o costume de deixar de congregar, de deixar estar em comunhão com os irmãos, né? E todos nós somos membros integrantes do corpo de Cristo. Precisamos interagir uns com os outros. E nós não podemos só servir a Deus em casa ou nas redes sociais, ou seja lá como for que você esteja pensando. Mas é lógico, tem os seus problemas, dificuldades. Há quem diga, tem pessoas que têm problemas de saúde e está impossibilitado de ir à casa do Senhor. Mas devemos sempre, irmãos, estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, né? Você pode ouvir a palavra em casa? Sim, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, você, na casa do Senhor, você está sendo renovado, tendo comunhão com os irmãos, contando as experiências e testemunhos. Isso faz nos crescer espiritualmente, acrescentar a nossa fé, alimentar a nossa fé diante de Deus. Tudo, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é sincero, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ou seja, nisso ocupai o vosso coração. Tem algumas traduções que diz, nisso ocupai o vosso coração. Se o nosso coração no dia a dia fica só ocupado com coisas negativas, com coisas que não agradam ao nosso Deus, é lógico que você vai ter uma vida espiritual raquítica, aleluia. Mas quando você medita na palavra, quando você medita nas lições bíblicas,
quando você louva, quando você exalta, quando você vai para a casa do Senhor, quando você ora, quando você utiliza essas armas que nós estamos aprendendo aqui, com certeza para você ser um gigante na vida espiritual, ok? Então, para encerrar, a couraça o cinto e o calçado eram peças de vestimenta, o capacete, o escudo e a espada eram peças de combate, os quais o soldado deveria ter ou em posse para a peleja. Ou seja, você não pode ir para uma guerra, uma peleja, uma batalha desarmado. Você não pode estar desarmado. E há quem diga, a Bíblia de Estudo Pentecostal, pelo um comentarista fenomenal que nós conhecemos, né? Pastor Antônio, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele nos comentários diz que todo verdadeiro cristão, como nós iniciamos esse áudio, esse vídeo, todo verdadeiro cristão, eu digo verdadeiro cristão, irmãos, ele está engajado em uma luta, em uma guerra espiritual. Todos os dias nós haveremos de vencer na oração, no estudo da palavra. Satanás nos deu, Jesus nos deu, através de Satanás ali no deserto, naquela tentação, uma prova, né? Ele venceu na oração, ele estava em jejum, estava em oração, e quem foi